Queridos, a paz do Senhor a todos que se encontram nos assistindo. É um motivo de honra poder estarmos aqui, podendo fazer uso da palavra de Deus, estarmos trabalhando com propósitos, comentando mais uma lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Como é de conhecimento daqueles que já se encontram nos acompanhando, estamos estudando como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje estaremos trabalhando o comentário da lição de número 3. Aqueles que não têm a lição em mãos, estaremos estudando como tema eleição e predestinação. Mas antes de começarmos aí a desenvolver os tópicos que foram abordados pelo nosso comentarista, nesta lição eu quero aqui também fazer a apresentação dos nossos irmãos que se encontram conosco, nos auxiliando a gravação deste estudo. Então, está conosco aqui o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da subsede, nosso irmão Rodrigo, também o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Congregação do São Joaquim, nosso irmão Michelson, e também nosso pastor de uma das congregações aqui da Regional Sarzedo, nosso irmão diácono Gesiel, que está nos dando a honra de poder estar aqui somando e nos ajudando nesta gravação. O texto áureo, os irmãos que nos acompanham, encontra-se na Epístola do Apóstolo Paulo a Efésios. Então vamos ler Efésios capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Os irmãos poderão depois estar fazendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se Efésios capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12. Então, depois de já termos visto, a lição anterior, termos aprendido através daquele louvor que Paulo expressa a Deus, a Trindade, por ter sido alvo das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E Deus ali constituindo a igreja, essas bênçãos espirituais, aonde nós estivemos estudando as bênçãos espirituais do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito Santo, termos sido selado, termos uma marca como filhos de Deus, e termos recebido o penhor, a garantia que é o Espírito Santo na vida da igreja, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Após termos também visto as bênçãos do Filho, a remissão dos nossos pecados, a redenção em si, a herança, hoje fazemos parte dessa herança de Deus. Agora, cabe a nós estudarmos o que a lição hoje propõe, que são as bênçãos do Pai. O apóstolo Paulo começou a trabalhar após o introito dessa epístola, a introdução dessa epístola, nos trazendo à memória a eleição e a predestinação, que é o tema proposto na lição de número 3, que é o que nós vamos começar agora a desenvolver. E nessa ocasião quero convidar aqui o nosso pastor Gesiel a estar desenvolvendo o primeiro tópico, que aborda como tema eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eu passo a
tema muito bom, eleição e predestinação. E antes de eu entrar no primeiro tópico, falando sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível, a nossa introdução, ela fala sobre a eleição e a predestinação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E a gente percebe que esses dois vocábulos eles estão ligados entre si: eleição e predestinação. E para a gente começar falando sobre eleição, o que vem a ser eleição? E aqui a gente aprende já no capítulo 1, versículo 4, que Paulo diz: como também nos elegeu nele. Nós somos eleitos, e essa eleição traz a ideia de escolha. Essa eleição traz a ideia de escolha. Mas como é que foi feito essa escolha, né? E aí a gente pode olhar 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, eleito segundo a presciência de Deus. Deus, na sua presciência, Deus de antemão, a gente percebe que Ele já sabia quem creria nele de fato, através do seu Filho. Então, nós fomos eleitos em Cristo Jesus. E aqui nós percebemos que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, dessa eleição. A primeira coisa que o comentarista vai questionar para nós aqui dentro da lição: em quem fomos escolhidos? E ele responde: em Jesus. E é por isso que um do aspecto dessa escolha nós podemos dizer que ela é cristocêntrica, ou seja, ela é em Cristo. Não há como alguém se dizer que é eleito fora de Cristo. O eleito é só mediante a fé em Cristo Jesus. E ele faz o segundo aspecto dizendo: em que tempo se deu essa escolha? Aí também está no versículo número 4, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus, antes da fundação do mundo, aí entra dentro da onisciência de Deus, a presciência de Deus, o fato de Deus conhecer e saber. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E para qual finalidade? Para que nós fomos eleitos? Para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Então, eleitos, o primeiro tópico falamos, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. Nós somos eleitos em Cristo, ela é cristocêntrica. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, e isso na presciência de Deus. E para qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nosso comentarista ele traz o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, e eu achei interessante, que ele diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E aqui ele diz: a nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, é muito claro aquilo que nós vemos aqui e a forma como nós podemos entender a palavra de Deus, que fomos eleitos em Cristo Jesus. Se eu sou eleito,
um jeito de eu ser eleito, é estando em Cristo Jesus. Quais são, aí nós partimos aí para o segundo ponto do primeiro tópico, que fala sobre as condições da eleição. Quais são as condições da eleição? Nós percebemos que a eleição, a Bíblia nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação não é simplesmente para um grupo de pessoas. A salvação não é para simplesmente, como vamos dizer, um grupo selecionado por Cristo, aonde um está selecionado para a salvação e outros selecionados para a perdição. De forma alguma. A salvação é para todos. Agora cabe a nós, pela fé, estarmos unidos a Cristo Jesus. Então, a salvação, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Ou seja, ela é condicional. E aí, aonde podemos dizer que, aonde alguém pode pensar que a salvação ela é incondicional, ou seja, não precisa do homem ter aquela opção de escolha pela fé, de optar por Cristo ou não, porque não é a intenção aqui, mas existe algumas linhas de pensamento onde pensa que a salvação ela é de forma incondicional. E a palavra de Deus nos diz que ela é condicional. Precisa-se que o homem de fato se arrependa dos seus pecados e pela fé, ele seja eleito em Cristo Jesus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Outra coisa interessante de nós comentarmos é o fato dela ser, pelo fato de dizermos que ela é condicional, não quer dizer que ela seja meritória. Porque o fato de dizermos que ela é condicional, alguém pode pensar, então ela é por mérito, porque não depende só de Deus, depende também de uma parte do homem. Não. A salvação, nós podemos ver que é pela graça de Deus. Mas o homem, ele precisa ser movido pelo Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados e aceitá-la. Cabe ao homem aceitá-la, sim ou não, a salvação em Cristo Jesus. Então, desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Eu gostaria de ler Efésios 2, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é algo meritório, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. E eu passo agora para o terceiro ponto do primeiro tópico, que nos diz, uma vez que nós somos eleitos, e se nós fomos de fato eleitos, para que é que nós fomos eleitos? Para uma vida santa e irrepreensível. E Paulo, ele enfatiza que a eleição, ela tem essa finalidade, de sermos santos e irrepreensíveis. E aqui nós vemos no versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, para que é que
fomos eleitos e fomos predestinados para viver de fato uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. E o que significa viver uma vida santa, irrepreensível diante de Deus? 1 Pedro 1,15-16. É separado do pecado. É viver separado do pecado. É uma vida santa, irrepreensível. É algo sem defeito ou inculpável. E aí a gente pode, Filipenses 2,15. Então, nós vemos que tanto santo e irrepreensíveis, esses dois termos, podemos assim dizer, apontam para a santificação. Então, fomos eleitos e predestinados para viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. É o compromisso daquele que pela fé aceita Jesus Cristo, né? Então, ele começa a passar pelo processo, ele passa pelo processo da regeneração, que é algo imediato, mas tem a santificação, que é algo progressivo, que nós podemos ver. E, finalizando, ainda dentro dessa, fomos predestinados a viver uma vida santa e irrepreensível. E o quarto ponto desse primeiro tópico fala a nova vida dos eleitos. Uma vez que eu sou eleito em Cristo Jesus, eu tenho ou preciso ter uma nova vida nele. E aqui o comentarista traz um comentário muito importante, que ele fala: o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Quando ele fala desse tema abordado aqui, ele está falando do próprio livro, né? Da própria carta aos Efésios. Então, contra a velha conduta, tais como mentira, palavras torpes, amargura. Isso está registrado no capítulo 4, versículo 22, 25, o versículo 28, 29, 31, é onde o apóstolo Paulo, ele confronta-nos a vivermos uma vida diferente, uma nova vida em Cristo Jesus. E ainda, severas advertências contra fornicação, impureza, avareza, embriaguez, no capítulo 5, 3, 15 e 18. Então, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, nós, uma vez que somos eleitos em Cristo Jesus, nós precisamos viver uma nova vida. Uma vida aonde não tem aquela velha conduta, aquele velho hábito, tais como a mentira, tais como o furto, tais como palavras torpes, amargura, a ira, cólera. Então, nós eleitos precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. E aí nós podemos citar Gálatas 5, 22 ao 25, que vai falar sobre os frutos do Espírito. Então, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no dia de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Então, é essa nova vida que nós precisamos ter, uma vez que entendemos que somos eleitos em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Muito bem explicado pelo nosso pastor. Eu queria fazer aqui uma comparação, uma analogia, só para agregar mais ainda e nos esclarecer acerca deste tema que é tão profundo e maravilhoso. Nesse contexto político, não esse que hoje nós vivemos, que é totalmente distorcido,
mas a essência mesmo, que não vem à questão, né? A política em si, que é um reflexo aí também de algo que vem da eternidade. Mas nesse contexto político governamental, nós vemos que uma eleição, ela depende de duas partes e um objetivo, né? Então nós podemos ver essas duas partes, é aquele que faz a escolha, aquele que é escolhido, e o objetivo dessa escolha e quem é escolhido, para qual finalidade, né? E nós vemos aí que é exercer o papel que deverá ser cumprido aí conforme a eleição. Quanto ao poder de eleger, no mundo governamental político nós vemos aí quem elege é o povo. Quem elege tem o poder de eleger alguém, é o eleitor. Já no plano divino, conforme foi bem pontuado e explicado, quem nos elegeu em Cristo foi Deus. Uma outra finalidade dessa aplicação, o eleito precisa tomar posse do cargo. Só tem direito, uma vez que eu sou eleito, e tomar posse. E aí uma aplicação foi em 1985, vocês me ajudem aí a relembrar aqui, se eu não me engano, Getúlio Vargas. Se eu não me engano, ele foi eleito, mas ele não chegou a tomar posse. Tancredo Neves. Ótimo. Morreu. Já no plano espiritual, aí é a fé. Pela fé, nós tivemos acesso a essa graça. Aí nós vemos, né, que esta fé, ela não é de todos. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Mas a vontade de Deus é eleger a todos. É que todos tomem posse dessa promessa. Mas a fé não é de todos. Nós vemos também que nessa eleição, somente a autoridade constituída pode dar a posse do eleito, e somente no lugar determinado. Aquele que é eleito no poder governamental, ele não pode achar assim, vou tomar posse na minha casa, ali na esquina. Tem um local determinado, e quem vai estar delegando ele, esse poder de autoridade, conforme a eleição que ele recebeu. E aí no plano espiritual nós vemos que o lugar da eleição por Deus é o Calvário, é em Cristo. E a autoridade que nos delega essa eleição é Jesus Cristo, né? Aí a Bíblia nos fala, né, quem crer e for batizado será salvo. O lugar é o Calvário. Quem nos delega essa autoridade? A pessoa de Jesus Cristo. Outra implicação é que o eleito ele recebe, ao tomar a posse, a garantia para o exercício do cargo. Ele, quando ele está recebendo a posse ali, ele recebe um aval para poder exercer essa autoridade. E assim é com a igreja. Nós temos o selo, nós recebemos o penhor, conforme foi também pontuado, que é a garantia, o Espírito Santo que habita em nós. E o objetivo da eleição, para qual finalidade no poder governamental, esse eleito, ele exerce um objetivo, ele vai exercer uma função para aquilo que foi elegido. E nós? Para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, perante ele. Saiu da presença dele, corremos um risco, mas diante dele em amor, para estarmos aí recebendo a promessa em toda a sua totalidade, até chegarmos à nossa glorificação. Que Deus em Cristo venha continuar nos abençoando e fazendo-nos a valorizar essa tão gloriosa dádiva que hoje a igreja é alvo de estar desfrutando. O segundo tópico, ele retrata a predestinados para filhos de
de adoção. Esse tópico, nosso querido irmão Michel, ele tem a liberdade de estar desenvolvendo. Que a paz do Senhor possa alcançar cada um dos irmãos aí onde vocês estiverem. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui e poder juntos comentar o que diz as Escrituras Sagradas concernente a este tópico que diz: predestinados para serem filhos de adoção. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, caso você não tenha ainda ouvido a lição anterior, que você acesse a lição anterior e com muito cuidado estude e medite e faça todas as reflexões necessárias da lição passada. E por quê? Porque se você retornar à lição anterior, você vai perceber que este assunto que está sendo tratado na data de hoje, especialmente a este tópico, ele foi introduzido na lição passada. Então é interessante para você que você tenha este conhecimento prévio da lição passada. Você percebe que na semana passada que nós falamos sobre as sublimidades das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, naquela ocasião nós enumeramos essas bênçãos. E entre essas bênçãos estava a eleição, a predestinação e entre outros. E isto é o que está sendo tratado aqui. E quando nós falamos, como o nosso querido amigo e colega, o pastor Gesiel, falou sobre eleição, e essa é a condição para a predestinação, porque a Escritura Sagrada diz assim: conforme Ele nos escolheu, desde a fundação do mundo. E aí discorre todo o versículo de número 4, e aí em continuação ao versículo 4, já vem falando o seguinte: e nos predestinou. Ou seja, os predestinados aqui são aqueles que assumiram a condição, as condicionantes de eleito. Então é necessário primeiro assumir as condições de eleito para, sendo eleito, sendo escolhido por Deus, dentro dos critérios que já foram explicitados pelo nosso caro colega, nessas condições, então, ser predestinado. Predestinado, como a própria semântica da palavra, o próprio significado da palavra, vem de destinar previamente. Vem de trazer determinantemente um destino prévio, de determinar um destino prévio, um caminho prévio. Então, quando nós falamos de predestinação, nós falamos de dar um destino prévio, dar um caminho prévio. E dar um destino prévio, mas o sentido aqui do verbo não é um sentido solto. Não é predestinar somente, é predestinar com uma motivação. E qual? Predestinar para ser filhos por adoção. Predestinar para quê? Para imprimir uma nova condição, uma nova realidade para aqueles que foram escolhidos. Dar um destino prévio, ou seja, a igreja não está perdida. A igreja tem um destino. Lhe foi dado previamente um destino. Para quem? Para esses que foram escolhidos. E esse destino prévio quer dizer o quê? Destino de serem filhos por adoção. É disso que se trata. É de assumir a filiação de Deus Pai Todo-Poderoso na sua vida. O crente deixa, quando ele é predestinado, quando lhe é dado um destino prévio, ele deixa a condição de ser criatura somente, ser um objeto de criação de Deus, para ser um filho do Altíssimo, ser filho dele. Ele assume essa condição de filho.
Não é à toa que os três subtópicos desse tópico de predestinados para ser filhos de Deus. O primeiro subtópico se diz respectivamente para nós entendermos o que é ser predestinado na semântica da palavra, e segundo, para entendermos o propósito dessa predestinação, que é a ideia de ser filho por adoção, a ideia de assumir uma nova condição. Então, irmãos, vocês percebam que a prática da adoção é uma prática de trazer alguém estranho para a sua família até então, de alguém que não faz parte da sua família então, de alguém até mesmo que não tem nenhuma ligação de intimidade com você. Mas a partir do momento que você passa a ser adotado, você passa a ser filho. Quando o comentarista traz essa ideia de adoção, que é dada pelo apóstolo Paulo na carta, inclusive ideia que só o apóstolo Paulo nos traz. Por quê? Porque aos judeus não era dada essa prática de adotar, mas aos romanos era dada essa prática de adotar, e o apóstolo Paulo conhecia por também ter cidadania romana, a ideia do que significava a adoção. Então, portanto, ele traz na sua carta essa ideia de adoção. Então, originariamente, pela nossa natureza terrena, nós não tínhamos mais ligação nenhuma com Deus. Nós não tínhamos mais nenhum vínculo com Ele, porque o pecado nos tirou este vínculo dele. Mas aí, nós assumimos nós fomos predestinados a uma nova condição, um novo caminho. E qual que é? De ser filho de Deus. De ser filho de Deus. E ser filho de Deus nos traz a consequência do terceiro subtópico, que é ter o privilégio de adotado. E o privilégio de adoção nos traz uma condição de filho que, como criatura, pastor Paulo, pastor Gesiel, diácono Rodrigo, nós não tínhamos. Anteriormente, nós não poderíamos assumir esses privilégios. Por isso é considerado privilégio. Nem todos participarão disso aqui, ainda que seja a vontade do Pai, que todos participem. Mas apesar da vontade dele, muitos não participarão disso aqui. Então, por isso é um privilégio de alguns. E sendo privilégio de alguns, nós podemos agradecer e glorificar a Deus por isso. E que privilégio é esse? Primeiro, é a reconciliação. Não é à toa que na própria carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ele diz que nos deu o ministério da reconciliação. Antes nós não estávamos conciliados com ele, não tínhamos mais vínculo com ele. Agora nós reconciliamos com ele. Nós fizemos as pazes com o nosso Pai. Agora nós assumimos a condição, saímos somente da condição de criatura e começamos a ser também participantes da condição de filhos. Filhos, sim, como Cristo é filho. Não é à toa que o texto das Escrituras Sagradas coloca nós na posição de co-herdeiros, ou seja, com Cristo nós também somos herdeiros. A Bíblia fala herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós vamos herdar do Pai, porque o filho, para obter uma herança, tem que participar do vínculo de filho. Se não for filho, não se herda. Então nós passamos a herdar com Cristo, porque Cristo também é o filho do Pai, filho legítimo. E nós, por adoção, por causa da obra de Cristo. Então a ideia é que, por sermos predestinados a filhos por adoção, passamos a participar dos privilégios dessa adoção. O primeiro privilégio é ser reconciliado com o Pai e, portanto, voltar novamente a ter comunhão com Ele. Coisa que nós tínhamos perdido. Hoje nós podemos ajoelhar e, como na oração do Pai Nosso, que nos foi exemplificada por Cristo,
podemos dizer, Pai nosso que estás no céu. Porque agora Ele não é somente o nosso Criador, mas é também o nosso Pai. Nós temos agora o privilégio de ter um novo relacionamento com Ele. Nós podemos nos relacionar como pais e filhos. Assim como um pai tem intimidade com o filho, assim como um filho tem intimidade com o pai, nós podemos assim também participar. Agora nós podemos também herdar as características do pai. Porque um filho, pastor, tem as características do pai. Um filho se parece com o pai. Não é à toa que cada dia mais, e o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, de ser parecido com ele, assim como ele copiava a Cristo, assim como ele parecia com Cristo. A ideia é essa: cada dia, quando nós convivemos com aquele que nos ama, porque ele nos amou o suficiente para nos adotar novamente, nos reconciliar com ele, cada dia que nós convivemos com ele, cada dia que a igreja estabelece uma profundidade na comunhão com ele, passa a parecer, assim como um pai parece. Assim como um filho herda as características do pai, nós passamos a herdar a característica do nosso pai. Passamos a cheirar como ele, a andar como ele, a falar como ele, a agir como ele. Não porque somos grandes como ele, mas porque nós o copiamos. Os traquejos do pai, o filho copia. E é isso do que se trata. Não é à toa que lá, na carta aos Romanos, na Bíblia Sagrada, no capítulo 8, no versículo de número 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu antes, e ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, ser parecido, ser semelhante, para que ele pudesse ser primogênito dentre muitos irmãos. Ele foi o primeiro, porque ele é o filho legítimo. Mas através da obra dele agora, temos o privilégio de sermos adotados e também podemos parecer com ele, copiar ele, andar como ele, falar como ele, cheirar como ele. Toda a nossa vida agora nós podemos nos pautar naquilo que ele é, porque nós somos predestinados a sermos filhos por adoção. E essa predestinação a ser filho por adoção não porque somos bonzinhos, mas a própria Bíblia diz no versículo 5, segundo o beneplácito, ou seja, como dizem algumas outras traduções, segundo a complacência, ou ao seu bom propósito, ao propósito da sua vontade. Agora, nós podemos realizar a vontade de Deus na terra, porque passamos a ser filhos dele. E o filho dedica a sua vida a orgulhar ao seu pai. E é disso que se trata. Predestinar, e já temos um caminho para isso. E qual o caminho? O caminho de ser filhos. Não podemos nos esquecer. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que bênção, né, irmãos? E a própria epístola, nós estaremos estudando mais à frente, Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadão dos santos e pertencentes à família de Deus. Que bom sabermos que nós temos um Pai que é conosco a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo a lição, estaremos agora trabalhando o tópico 3, que trata como tema a sublimidade do propósito divino na predestinação. A oportunidade se encontra com o nosso irmão Rodrigo. Meus irmãos que estão nos acompanhando, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, até que o Senhor nos ajudou.
da missão de falarmos um pouco sobre o tópico de número 3. Esse tópico ele divide em 2 subtópicos. E o tópico de número 3 ele tem como título a sublimidade do propósito divino na predestinação. Como já foi muito bem pontuado pelos nossos irmãos que nos antecederam, que predestinar, esse verbo significa decidir antecipadamente. E o comentarista, no primeiro subtópico, ele diz o seguinte: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você encontra aproximadamente 80 textos bíblicos que apontam que a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi em favor de todos, não foi em favor de apenas algumas pessoas da sociedade, mas o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na sua epístola, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, ele diz que, portanto, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e é algo, é uma dádiva, é um presente que está acessível a todos os homens, porque a graça de Deus, como foi muito bem dito pelo nosso irmão Gesiel, ela não se manifestou para um público seleto da sociedade, não. A graça de Deus se manifestou para todos os homens. Então a salvação, ela diz respeito a todos nós. Quando o Senhor veio a este mundo, Ele não morreu para um grupo seleto da sociedade, mas Ele morreu para todos. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o mesmo Deus, ele escrevendo, ou melhor, ele usando o profeta Ezequiel, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador, porque a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Aí o texto em apreço aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele estava na cidade de Atenas. E o texto diz que o espírito do apóstolo Paulo se revoltava dentro de si diante da idolatria predominante naquela cidade. A idolatria que dominava aquela cidade de Atenas. E Paulo, ele vai para um lugar por nome de Areópago. E Paulo, no capítulo de número 17, no versículo de número 30, ele diz que o nosso Deus, ele não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, a vontade do nosso Deus sempre foi de salvar e sempre vai ser de salvar o mais vil pecador. E graças a Deus por isso, porque a graça de nosso Deus, ela não se manifestou para um público seleto da sociedade. O nosso Deus, ele veio, tomou a forma humana, habitou entre os homens e o seu desejo é de salvar todos, indistintamente da sua etnia, indistintamente
da sua condição econômica, indistintamente da sua condição, o desejo de Deus é de salvar a todos. Então, existe aproximadamente 80 textos bíblicos que apontam que o nosso Deus ele veio para salvar a todos e que o nosso Deus ele não tem prazer na morte do pecador, mas a sua vontade, seu prazer é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É lógico que nós não temos condição de lermos todos esses textos que se encontram na Bíblia Sagrada, mas eu anotei aqui e quero ler alguns versículos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Evangelho, meus queridos, ele contempla a todos e não exclui a ninguém. A salvação está disponível a todos os que crêem. Então, Deus ele não predestinou ninguém para a condenação eterna, mas a sua vontade, o seu desejo é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros que vão para o inferno. Não. Essa linha de pensamento que é algo presente aí nos círculos evangélicos, essa linha de pensamento ela não tem embasamento bíblico, porque a vontade do nosso Deus é que todos os homens venham a arrepender-se. E o mesmo apóstolo Pedro ele nos afirma isso quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo de número 3, no versículo de número 9. O Senhor não retarda da sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus riquíssimo em misericórdia, e a vontade dele é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então existem vários versículos que apontam para isso. João capítulo de número 12, o versículo de número 47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não a julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então salvação é uma dádiva de Deus, como já foi dito aqui, é um presente que está acessível a todas as pessoas. Mas existe uma condição. E qual é a condição? A condição é de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de se arrepender dos seus pecados. É o que está dizendo o segundo subtópico: predestinação e amor. Está dizendo assim que a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Alguém tem o hábito de dizer, ou pode até pensar que o nosso Deus, quando Adão caiu, o nosso Deus foi pego de surpresa. Não, o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele sempre reinou e sempre vai reinar sobre um alto e sublime trono. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Ele conhece todas as coisas. Então, nosso Deus, ele não foi pego de surpresa, porque ele é Senhor. Ele conhece todas as coisas. E a respeito disso, o apóstolo Pedro diz que o nosso Deus, antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava morto para a remissão, para nos redimir e para nos libertar do jugo do pecado. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, 19 e 20, diz assim: sabendo que não foi
com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então a Bíblia mostra que a nossa redenção, quando o homem pecou, o nosso Deus, ele não foi pego de surpresa, não foi uma medida de emergência, porque Deus já sabia que o homem ia romper a sua comunhão com o Criador, mas o Cordeiro de Deus, ele já estava preparado, isso antes da fundação do mundo, e ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, como foi muito bem pontuado pelo nosso irmão, que não existe eleição fora da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe escolha fora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de outro, é pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mediante o sacrifício dele, é mediante a morte expiatória dele, que nós temos a condição de agora sermos filhos de Deus, e agora não mais na condição de criatura como éramos outrora, mas agora nós estamos na condição de filho, porque ele nos elegeu isso em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, ele morreu por todos e por causa de todos os pecadores. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um dos nossos irmãos, e eu agradeço pela oportunidade. Amém. O privilégio de nós termos ainda a oportunidade de poder estarmos estudando a palavra de Deus. A CPAD, ela zela para estar sempre dando à igreja condições, através de lições inspiradas pelo Espírito Santo, aos nossos pastores, que são um canal de bênção, nos abençoando aí com esses estudos e surtindo aí um efeito, conforme eu estava conversando com os professores, antes de começarmos essa gravação, um efeito cicatrizante, curador. A questão da eleição e predestinação é um tema, é um assunto que vem acompanhando a igreja em discussões, temas doutrinários, que quem somos nós para resolver essas polêmicas e discussões que repercutiu em toda a história da igreja. Conforme o organizador da declaração de fé, o pastor Ezequiel Soares, claro que nós temos como princípio trilhar aí a linha arminiana, mas nós não somos, quem é de Calvino nasce a linha arminiana, não. O pastor Ezequias, ele diz que não somos nem calvinistas nem arminianos, mas somos bíblicos. E esse foi o propósito de nós termos zelado e mantido aí os princípios conforme foi estabelecido aí na temática aí da lição de número 3. Então, que venhamos valorizar o estudo da palavra de Deus. Esse é um assunto tão delicado e, infelizmente, entre muitos nós, até muitas lideranças, trilham pelo conceito dessa predestinação incondicional, uma vez salvos, salvos para sempre. Mas quando nós voltamos biblicamente para o ensino da palavra, nós temos que zelar pelo que a palavra nos ensina. Então, que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo. Não deixe de participar. Nós estamos orando a Deus que o mais breve possível possamos voltar a estarmos reunindo, e temos a nossa escola bíblica dominical em cada congregação local. E a finalidade dessas gravações é para suprir esse espaço de tempo, dessa nossa ausência nas igrejas locais, para que quando voltarmos, não venhamos ficar aí atrasados e perdidos
as lições que foram propostas nesse trimestre. E falando da declaração de fé, eu acho que eu sou o que menos fala aqui nessas gravações. Eu só quero deixar uma posição, a nossa declaração de fé, capítulo de número 10, no tópico 6, nos diz o seguinte: é possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Finalmente, temos a advertência de Paulo aos coríntios: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aqui temos mencionado a real possibilidade de uma queda da graça. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Assim encerramos essa gravação. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a cada irmão que nos acompanhou. E já deixamos de antemão o próximo tema a ser trabalhado, se Deus assim nos permitir, próximo domingo, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, e também quero agradecer os nossos irmãos que estiveram aqui nos auxiliando, nos ajudando nessa gravação. Deus abençoe e até a próxima gravação em nome de Jesus.